Olá, meus vencedores! Hoje eu tô aqui para falar com você sobre produtividade tóxica. Você já ouviu falar sobre isso? Você é o tipo de pessoa que vem se cobrando, que não se permite descansar, que acha que se parar por um minuto tá perdendo tempo? Aquele tipo de pessoa que diz assim, não vou praticar atividade física, eu não vou dormir, eu não vou sair com os meus amigos, eu não vou tirar um momento de lazer com a minha família, eu não vou para o aniversário, porque simplesmente tudo é perda de tempo e o meu objetivo, ele tá bem na minha frente, eu não posso deixar de alcançá-lo. E aí você diz que na vida sempre vai ser necessário ter sacrifícios. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Você precisa sacrificar horas de lazer, você precisa sacrificar muitas vezes algum momento ali em família, você precisa sacrificar às vezes horas de sono, mas já eu falo sobre isso, que não necessariamente você tem que sacrificar tantas horas de sono assim. Mas sabe aquela culpa que você carrega, que você tem que ser extremamente produtivo a todo momento, a todo momento? Até que ponto isso vale a pena? Até que ponto isso é necessário? Eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu estava estudando para concurso público, eu cheguei a estudar em torno de 10 a 14 horas por dia. Quando eu pedi licença do meu trabalho e fiquei só estudando, porque não é só, é muita coisa. E eu vou lhe dizer, sabe o que eu aprendi? Nada. Eu estava simplesmente me enganando, porque eu queria cumprir uma meta, porque eu dizia, eu tenho que fechar esse livro, eu li um livro de capa a capa, e eu dizia, eu tenho que começar e terminar em tantos dias. Quando eu terminava, eu estava no último capítulo, eu nem me lembrava mais do que eu tinha lido no primeiro capítulo. Isso é produtividade? Claro que não, isso não é produtividade coisíssima nenhuma, isso é enrolação, isso é enganação, isso é culpa. Porque nós estabelecemos metas para nós mesmos, até mesmo mentores, coaches, seja lá o que for, que esteja lhe acompanhando, alguma pessoa que esteja lhe acompanhando, ela diz determinada meta. Ela põe determinada meta na sua vida. E aí você diz assim, tá bom, eu vou cumprir. Ou então fala pra você mesmo, eu vou cumprir isso, custe o que custar. Só que se custe o que custar, pode custar a sua saúde e pode custar o seu tempo. Eu vou tirar a saúde ainda aqui desse momento e vou dizer assim, o seu tempo. Você acredita que está estudando, você acredita que está assimilando, não está assimilando nada. Por quê? Porque não é produtivo. Ficou comprovado, segundo a neurociência, que nós, adultos, só ficamos concentrados no máximo 25 minutos. E esse tempo vem diminuindo com o uso das redes sociais. Esse tempo vem diminuindo para minutos minúsculos, vamos dizer assim, de minutos. Como assim, professora? Hoje, um adulto, ele consegue se concentrar ali em torno de 5 minutos a 8 minutos. Por isso é que as videoaulas dos grandes cursos hoje reduziram, foram parcelando as aulas, porque as pessoas não conseguem mais se concentrar. Então, o que eu sugiro a você? Pare de se enganar. Pare de achar que estudar muitas horas por dia, você está absorvendo tudo. Pelo contrário. Você está só se enganando, como eu disse, como eu havia dito. Você precisa regularizar o seu sono, porque é no sono que você aprende, é no sono que consolida essa sua memória de longo prazo, é no sono que você evita os famosos deu branco, porque a gente está estudando e de repente vai fazer uma prova e você não lembra mais de nada. Ou então você tenta lembrar do assunto que você estudou daqui a uma semana e parece que você não viu nada. Você chegou no último capítulo do livro, você já esqueceu o primeiro, nem se lembra o que foi que você estudou. Mas por quê? Porque você não estudou com qualidade, você só focou na quantidade. E o que você tem que fazer para focar na qualidade e não na quantidade? Primeiro, você precisa dar espaços entre uma leitura e outra. Vamos supor, você está estudando o mesmo assunto. Eu vou dar um exemplo aqui em direito penal. Você resolveu estudar crimes contra a vida. Vamos lá para o artigo 121. Você decidiu estudar o artigo 121, homicídio, e começou a estudar. Só que aí tá passando 25 minutos, 30 minutos, você ainda tá concentrado, tá ótimo, beleza. Mas depois disso, a concentração começa a cair. O que você tem que fazer? Você tem que começar a intercalar uma outra forma de aprendizado. Sugiro o que nesse momento? Ou você colocar exercícios, ou então você estudar por mapas mentais. Mas qual é a fórmula realmente que eu acredito que funciona? Você estudar em blocos Pomodoro de 25 minutos. E aí, no momento em que você está estudando, você se concentra completamente. Como que eu faço para me concentrar, professora? Você simplesmente retira esse bendito desse celular aqui que você está me vendo agora.
deixa ele de lado, coloca ele numa gaveta em outro cômodo, afasta ele de você e começa a concentração contando no seu cronômetro 25 minutos. E aí você se concentra naquilo. Todas as vezes que vier algum pensamento que você tem que fazer alguma coisa, alguma obrigação, você deixou alguma coisa na geladeira, ou você tinha que cozinhar alguma coisa, ou você tinha que pagar uma conta, você escreve ao lado, tem que. E aí você vai escrevendo porque aquilo vai tirando da sua mente. Ótimo. Está estudando, anotou o tem que, aquilo que vai surgindo, volta para o estudo, para se concentrar. Continua estudando. O que eu recomendo também? Você pegar uma caneta, marca-texto, e você começar a grifar tudo aquilo que você está lendo. Claro, não grifar o livro todo, né? Mas grifar simplesmente as informações mais importantes. Desses grifos que você fez, você vai ainda grifar dos grifos, sendo um pouco redundante aqui, vocês me perdoem por isso, mas é porque eu preciso explicar um pouco mais. Você precisa tirar as palavras-chave. Aí dessas palavras-chave, você vai colocar num post-it e vai colar no seu próprio material. E aí você cola nesse próprio material. Quando você colar nesse próprio material colocando a palavra-chave, fazendo ligações, vamos supor, ato administrativo, complexo e composto, o que se divide cada um? Por exemplo, de atos, né? Homicídio tem quantas qualificadoras? Aí você vai colocar as qualificadoras, palavra-chave das qualificadoras. E aí você coloca no post-it e cola no seu próprio material. Você fazendo isso, você está simplesmente nesse momento realizando o método ativo de estudo. Você está começando a resumir o teu material. Isso no intervalo de 25 minutos você vai fazendo essas pequenas anotações. Parou os 25 minutos? Deu os 25, dá um intervalo e vai fazer alguma coisa. Não mexe no celular, não vai para a TV, nada de tela, porque você vai ter um cansaço cognitivo. E a tua energia cerebral, ela está precisando se recuperar e não se desgastar. Porque se você for para o celular, se você for para a TV, qualquer coisa que te exija um gasto energético do teu cérebro, você quando voltar para o estudo, você já vai estar cansado, exausto e não vai dar continuidade àquilo que você está estudando. Então, o que eu sugiro? Saia, vá para o ar livre, ou então fica olhando da janela, ou vai tomar um banho, vai comer, mas fazer atividades que não demandem a sua atenção. Depois disso, volta para estudar. E aí eu sugiro voltar para estudar como? Se for possível, resolva exercícios, porque os exercícios vão fazer com que você consolide mais ainda aquele assunto. Não é para testar se você está sabendo a matéria, mas sim para consolidar o que você já leu, entenderam? Agora, isso é um estudo de qualidade, isso se chama produtividade positiva e não tóxica. Lembrando, todos nós somos unifocais e não multifocais. Então, por isso a necessidade de nós focarmos numa coisa só. Então, não adianta você estar com metas mirabolantes, estar se achando extremamente produtivo, que no fundo você não está, você só está se cansando e cansando o seu cérebro. Nós temos uma carga de energia limitada ao longo do dia e você precisa aprender isso. Você precisa aprender que nós temos limites, o ser humano ele tem limite, essa máquina ela é perfeita, criada por Deus, e a ciência já comprova isso, de que nós precisamos estudar de forma aqui inteligente, coerente com essa máquina humana. Então não adianta você dar um de super poderoso, um de Superman tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, que não vai fazer nada, você tá só se enganando. Então estipule prazo, sim, você tem que terminar determinado livro, você tem que ter determinada matéria, mas lembre-se, você precisa estudar a cada bloco, eu sugiro bloco de a cada 25 minutos, da forma como eu falei, método ativo, grifando, escrevendo, depois resolvendo exercícios. E lembrando que na sua vida ela tem que caber os outros pilares. Não adianta só estudar. Depois que você programa a sua vida para o estudo, vamos supor, 1 hora de estudo, 2 horas de estudo, seja lá o tempo que for, que não importa se você tem 1, 2 ou se tem 10. Não importa isso. O que você tem que fazer é estar concentrado no momento que estiver estudando. Por isso aquela pessoa que tem 10 horas, ela está se achando a pessoa mais produtiva do mundo. E não. Porque se ela estiver estudando 10 horas de forma equivocada, ela não vai aprender nada. Então, se você é essa pessoa que tem muito tempo, eu quero só lembrar você que você não é uma máquina. Você não é uma máquina de produção, não é um robô. Não tem produção industrial aqui. Você é um ser humano e que precisa ser tratado com inteligência. E nesse momento, o teu cérebro ele foi feito para aprender e pensar certo, como eu sempre digo. O que eu sugiro? Você começa a colocar no teu dia
como ele vai ser, imagina o teu dia, faz uma programação num planner, numa agenda, como que vai ser o teu dia, que hora você vai acordar, o que é que você vai fazer, eu acordar, eu me conecto com Deus, eu sugiro você se conectar com Deus ou com a espiritualidade que você professa a sua fé, para te fortalecer para esse dia. Depois disso, começa as suas atividades. Se for estudar, coloca logo 1 hora de estudo, bate logo essa meta de 1 hora, mas 1 hora concentrada e com intervalo de tempo. Depois vai pro teu trabalho, volta, anota quanto tempo você tem de ocioso no teu trabalho, que pode ser aproveitado. E aí, será que realmente vai ser aproveitado ou você tá muito cansado? Você tem que aprender a se conhecer nesse ponto. Quando você olhar o teu dia, enxerga para ele assim, de longe. Poxa, aqui eu tenho 15 minutos que eu posso aproveitar na hora do almoço, que eu fico um tempo ocioso, que eu fico conversando lá no cafezinho com o pessoal depois do almoço, eu posso aproveitar esse tempo. Ou então eu fico muito tempo no trânsito, por que eu não espero o trânsito passar na hora de ir embora para casa, dar um tempo mais no trabalho e aproveita para estudar? Ou então no estacionamento, enfim, momentos que você vai encontrando para encaixar os seus estudos ou outras atividades. Mas dentro de tudo isso, você precisa tirar um momento, se for possível, para fazer pelo menos 20 minutos de atividade física para poder oxigenar esse teu sistema cardiovascular, para o teu sistema cognitivo ficar mais ativo, porque quando você faz atividades cardiovasculares, você simplesmente está alimentando o quê? O teu cérebro, tuas conexões neurais, porque você está gerando neurotransmissores, serotonina, dopamina, ocitocina, que vão ajudar você nesse raciocínio. Agora, final de semana, você também precisa tirar um tempo para interagir com a sua família, porque isso é do ser humano, nós somos seres sociais, então não adianta se isolar. Eu vou sumir por 6 meses, ninguém vai me ver. Calma. Fuja das pessoas que são tóxicas, mas aquelas pessoas que estão com você, que apoiam os seus sonhos, esteja junto com elas, porque na vida nós precisamos, é o equilíbrio dos pratos, nós precisamos equilibrar a vida. Então nesse momento, equilibre a sua vida, equilibre esses pratos, seja produtivo, mais produtivo de forma inteligente, usando esse seu cérebro para funcionar da maneira correta e a seu favor, não contra você, porque nós somos criados, foi para dar certo. Se você tá dando errado, é porque tem alguma coisa disfuncional aí, e você precisa corrigir essa rota o mais rápido possível. Eu sou a Rosiane do Vale, não se esqueçam, se inscrevam nesse canal se você não é inscrito, compartilha com os amigos, que quanto mais gente se inscreve, mais gente compartilha, mais o YouTube entrega. Então façam esse favor, se você gostou desse vídeo, compartilha. E até o próximo vídeo desse canal. É sempre um grande prazer. Eu tô aqui meio que gaguejando no final, né? Mas tá valendo. Eu quero aqui expressar minha gratidão por aqueles que assistiram esse vídeo. E fiquem com Deus. Foi um grande prazer estar com vocês. Beijo grande!